Os grupos de trabalho aí da equipe de transição entraram na terceira semana de atividades. Estão focados em preparar o primeiro relatório com o diagnóstico aí de cada área que vai ser entregue na semana que vem. A Ana Luísa Prazer está ao vivo lá na sede do governo de transição aqui em Brasília e traz os detalhes para a gente. Ana, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite para você, boa noite, Paulo, e a todos que nos acompanham. Isso mesmo, essa é a quarta semana do governo de transição e a terceira dos grupos de trabalho. Eles têm pela frente aí 9 dias para concluir os primeiros relatórios que devem ser entregues até o dia 30 de novembro, próxima quarta-feira. A ideia é que as equipes façam um levantamento e diagnóstico nas áreas que atuam, com sugestões de medidas que devem ser adotadas nos primeiros 100 dias de governo e também de normas que devem ser revogadas. Nessa segunda-feira se reuniram presencialmente aqui em Brasília os grupos de cidades, comunicações, comunicação social, justiça e segurança pública e direitos humanos. Outros grupos realizaram reuniões virtuais. Quem passou por aqui mais cedo e conversou com a imprensa foi o ex-senador do Ceará, José Pimentel. Ele é integrante do grupo técnico de Previdência Social e disse que a equipe tem concentrado esforços aí para retirar da lista de privatizações a Dataprev, a empresa pública responsável por desenvolver soluções de tecnologia da informação para que todos os programas sociais possam funcionar corretamente. De acordo com Pimentel, o foco será melhorar o atendimento e fortalecer a TI, que ele considera essencial para melhorar os serviços. Nessa terça-feira, o grupo de desenvolvimento social vai se reunir com o ministro da Cidadania, Ronald Bento. Essa reunião é parte da agenda para fazer os levantamentos para aquele primeiro relatório que eu citei há pouco. Agora nós vamos conversar com a repórter Selma Dias, que está acompanhando o andamento da PEC do Bolsa Família lá no Congresso. Boa noite, Selma. Oi, Ana, boa noite a você e a todos. Olha, a expectativa é que o texto definitivo da PEC da transição comece a tramitar no Senado até quarta-feira. O novo governo já apresentou uma minuta dessa proposta, só que ainda faltam cravar alguns detalhes. O documento atual, a gente já sabe, prevê retirar o Bolsa Família do teto de gastos de forma permanente e também autorizar uma despesa para o ano que vem de quase 200 bilhões de reais acima do limite previsto no orçamento. A maior parte desse dinheiro seria usada para bancar a continuidade do pagamento dos R$ 600 do Bolsa Família, do atual Auxílio Brasil, a partir de janeiro. E são esses pontos, o valor e o prazo de validade que estão incomodando alguns parlamentares. O senador Marcelo Castro, que deve ser o autor dessa PEC, promete seguir conversando com os senadores até amanhã para tentar chegar a um consenso que garanta as 27 assinaturas necessárias para que esse texto comece a tramitar. Só que antes disso, alguns parlamentares já se anteciparam, e do fim de semana para cá apresentaram duas propostas alternativas a essa PEC, todas do PSDB. O senador Alessandro Vieira sugeriu um limite acima de 70 bilhões de reais, acima do teto de gastos, no caso, que seria para bancar a ampliação do Bolsa Família apenas para 2023. Já o senador Tasso Gereissati propõe, a ampliação permanente do teto de gastos em 80 bilhões de reais. E aí, diante dessa repercussão, a própria equipe de transição já começou a falar hoje em alterar para 4 anos essa flexibilização do teto de gastos, que seria o tempo suficiente para bancar o Bolsa Família, garantir os recursos durante todo o mandato de Lula. Então, diante dessa repercussão toda, o texto continua sendo discutido e a gente tem aí um prazo bastante apertado para a aprovação dessa matéria, menos de um mês antes do recesso parlamentar. Paulo, Catiúcia, com vocês. Selma, obrigado pelas suas informações. E para que não fique dúvida, o nome do ministro da Cidadania é Ronaldo Bento.